Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para esse jogo de segunda-feira contra o Palmeiras. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E o contrato de patrocínio Master do São Paulo pode superar R$ 1 bilhão. Nos próximos dias, o Tricolor vai anunciar a renovação do vínculo com a Superbet, que já é a atual patrocinadora Master. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026 e está sendo estendido até dezembro de 2030. São Paulo e Superbet partem de um acordo fechado de R$ 678 milhões fixos, com bônus todos atrelados a desempenho esportivo do São Paulo. O Tricolor pode faturar pouco mais de R$ 1 bilhão por esses 6 anos de contrato. O que é certo é que o Tricolor terá, em 2025, R$ 78 milhões fixos, valor que se aproxima do que ganham Flamengo, Corinthians e Palmeiras, os times com os maiores patrocínios Master do futebol brasileiro. Além desses 78 milhões, o São Paulo também se beneficiaria em caso de títulos de melhorias já nesse contrato. Ao longo dos anos, esse acordo fixo também vai aumentando. E no último ano do vínculo, em 2030, serão R$ 140 milhões. Todos esses valores sofrerão reajustes e serão corrigidos com base no IPCA, Índice de Preços ao Consumidor. Importante lembrar que o atual contrato do São Paulo com a Superbet garantia ao Tricolor cerca de R$ 70 milhões. Nessa conta já estão inclusos parte dos pagamentos do salário do Oscar. Metade do salário do Oscar é bancado pelo Tricolor, a outra metade pela Superbet. Informações sobre detalhes desse novo contrato divulgadas pelo pessoal do Poder 360. Mantém no sistema, ele tem, por exemplo, como colocar o Luciano, que é um jogador que se adapta bem ao sintético. Joga bem normalmente lá no Allianz. Ou o Ferreirinha, que se recuperou de contusão. O que eu quero dizer, acho que o Zubeldia pode. Não tem nenhum jogador como o Oscar no São Paulo. Aliás, tem poucos no futebol brasileiro com a característica do Oscar. Brasileiros, né? Meia. Mas eu acho que esse sistema permite ao Zubeldia pensar em alguma uma troca, em função da pouca experiência, pouca experiência que ele tem com esse terreno. E é curioso, porque o jogo dele é um jogo de passe, normalmente passes também longos, tal, e que o sintético muda muito a dinâmica do jogo dele, né? Então, deu a coletiva, vai jogar. Muitas vezes o torcedor considera essa uma máxima. Depende, eu acho que depende. Ele vinha jogando como titular, até foi uma pergunta, ele só jogou menos que o Arboleda no campeonato, os jogadores do São Paulo, né? Essa era uma dúvida, né? O cara vem da China, vai conseguir jogar em sequência. Ele joga em sequência e joga praticamente todas as partidas, ele está bem fisicamente. Mas especificamente esse jogo eu não sei se ele começa jogando, é uma situação para o Zubeldia pensar até segunda-feira. Qual seria a melhor alternativa? Eu acho impossível ele não ir com os 3 zagueiros. Porque o time se comportou bem as últimas vezes contra o próprio Palmeiras, travou o Palmeiras. Eu acho impossível, assim. Simplesmente eu não consigo nem iniciar uma discussão desse jogo, eu acho. Mas ele pode ir com 3 zagueiros sem o Oscar, né? Ah, ele sim, pode isso com 3 sim. Na verdade, aliás, né, o jogo contra o Palmeiras, ele foi com 3 zagueiros sem o Oscar e sem o Lucas, né? O jogo do empate. Foi com André, né? Caleri e Luciano, né? No 3-4-3, com 3 caras. Eu acho que é mais fácil você montar com 3 zagueiros. E aí ele pode, os 3 da frente, ele pode escolher de acordo com o adversário, com a possibilidade. Você fala 3 do quarteto, né? 3 dos 4. 3 dos 4. Como foi contra o Palmeiras, na verdade ele tirou 2 do quarteto. Jogou o André, que está bem também, Luciano e Caleri. Massa, o Abel que está preparando o time para segunda-feira e viu a coletiva do Oscar, será que ele falou, será que o cara vai jogar? E o que ele prefere, hein? Que o Oscar jogue ou que o Oscar não jogue? Que pergunta, hein, cara? É difícil essas perguntas. Se você fosse o Abel, você preferia o quê? Facilitei agora. Cara, eu ia preferir que ele não jogasse. Você acha que o São Paulo ficaria mais fraco? Sem ele, o São Paulo fica mais fraco? Fica muito mais fraco. Porque eu sou sempre favorável ao talento, né? E acho que o Oscar tem um talento que... tirando a questão do gramado, que eu espero que ele se adapte rápido, o gramado é mais rápido, de fato, a bola rola mais rápida, que ele faça essa adaptação, mas
num jogo assim, que normalmente é tirando os fatos que aconteceram recente, né, as goleadas que o Palmeiras impôs sobre o São Paulo, que não são fatos dentro da curva, são fora da curva, há um equilíbrio entre as duas equipes. Eu penso sempre que o talento pode decidir um jogo. Então, se vai ser um jogo apertado, como imagino que será, né? E ele é um jogador que pode desarmar qualquer defesa, um passe, uma movimentação dele em campo. A bola Agora, parada normalmente é dele, né? Bola parada, eu ia falar, Paulo, ofensiva, falta, escanteio, enfim. Exato. E tem isso é um fator de preocupação para o adversário, né? Então, eu imagino que o São Paulo com o Oscar, ele vai preocupar mais o Abel e a defesa e o sistema do Palmeiras. Agora, tem um outro ponto que a gente não pode considerar. Olhando para o histórico, né? O que recria aquele São Paulo que amarrou o Palmeiras, né? O Luciano em campo, porque ele se adapta bem ao gramado, e o André. O André não dá para pensar que ele vai jogar, então teria que ter o Lucas, né? Que nesta função o Lucas faz menos o para trás mente, então, portanto, se desgasta menos no gramado, né? No sintético, vai precisar correr menos, ou ter tiros mais assertivos em direção ao gol. Foi o que aconteceu no segundo tempo daquele jogo, quando ele entra e teve a chance de fazer o gol, né? Agora, para ter tudo isso, você precisa escolher, né? E aí tem que ter 3 zagueiros. Eu acho que estou conversa. Não imagino que o Zubeldia vai entrar no modo quarteto, vamos jogar, vamos para cima, porque para o São Paulo ainda tem a vantagem, ou antes do jogo, de levar para os pênaltis, né? Que é uma coisa que o ambiente do Allianz Parque, o Palmeiras tem uma dificuldade com isso. Então, eu imagino que ele vai manter os 3 zagueiros, e aí tem que escolher entre o Oscar e o Luciano. Você pode... Uma coisa, né, Massa? Fala. Você pode começar com o Luciano, entendeu? E depois no intervalo coloca o Oscar, ou ao contrário. Tirar o Oscar, para mim, para o São Paulo, é um risco grande. Porque o Luciano pode estar bem no jogo, mas também pode estar mal. O Luciano não é um jogador que tem, apesar da força que ele tem, da raça, da vontade, do que ele significa para o São Paulo e para o jogo em si, para os adversários, ele pode não estar bem tecnicamente, né? E o Oscar, mesmo não estando bem, é uma bola, decide o jogo. A minha memória está falhando, ou o São Paulo piora quando os dois entram? Ou eu estou enganado? Naquele jogo. Né? Naquele jogo, não piora? Piora. Piora, embora tenha o tido Lucas tenha tido a chance. A única chance Isso. foi aquela... Na verdade, foi um erro do Mike. Mas assim, o Abel, ele... Na hora que o Mike erra, ele saca o Mike, põe o Marcos Rocha para tomar conta do Lucas. E aí, acho que aí teve os técnicos começaram a mexer. E quando entra o Oscar, o Lucas vai jogar do outro lado direito, e aí o Lucas cai de produção. O time piora, de fato, o Palmeiras melhora na parte final do jogo. Eu fico pensando uma coisa, tem essa questão do gramado, eu acho inadmissível um clube, pode ser o São Paulo, o Corinthians, estou falando dos 2 maiores rivais do Palmeiras, e no Rio, o Flamengo, o Fluminense, não terem, até que seja extinto o gramado sintético, um campo sintético para treinar. É muito raro você ter uma semana entre um jogo e outro. Nesse caso, existe uma semana entre um jogo e outro. Aí, porque assim, o que o Oscar falou, para mim, tô até agora com isso na minha cabeça. O cara nunca jogou no sintético na vida. Então não dá pro cara no aquecimento lá no Allianz Parque bater 3 bolas, eu tô adaptado. Não. O São Paulo deveria, até porque é um jogo único, um campo do Palmeiras, ter treinado na grama sintética. O Campeonato Brasileiro tá aquele papo que tem direito a treinar Você pode pedir. Você pode pedir para treinar na véspera. Mas no caso, seria domingo? O São Paulo teria que ir lá, então? Isso. Mas aí precisa ver se o palco vai estar... Campeonato Brasileiro, né? Então, no Campeonato Brasileiro tem. No Paulista, imagino que não. Não. O São Paulo já fez isso... Na época do Rogério, o São Paulo quis jogar contra o Água Santa no Allianz Parque como mandante naquela troca. O Palmeiras cedeu o campo para o São Paulo treinar na véspera, logo depois de um show, uma coisa assim, né? Tipo, o São Paulo treinou, mas ele era o mandante do jogo, né?
Nessa questão do brasileiro, eu acho que não se aplica o regulamento do Paulista, mas eu acho impossível você ter uma semana. Tá uma questão, eu nunca joguei no sintético. O outro, Se fosse um eles não ambiente... treinar no Deixa eu sintético. só dar 2 contrapontos Eu para acho isso. justo isso. Eu acho que devia permitir, devia poder. Poder o quê? Poder fazer o treino de reconhecimento no gramado. Mas assim, Não, mas não é nem como- poder. como O é no- regulamento no- do brasileiro obriga. Obriga. O time é obrigado mas a os clubes- liberar. Eu sei, Mas mas não é os questão de não se usam. obrigar. Não usam, é isso. É que assim, eu só estou falando, eu acho que essa é uma questão que pode ser regulamentada ou não, ou de cortesia ou não, mas assim, o Fortaleza. Pode perguntar para o Marcelo Passo. Quando o Fortaleza vai jogar, a semana que vai jogar contra o Palmeiras, ele treina no sintético, no CT dele. Quando ele vai jogar com o Botafogo, ele treina no O sintético. seu ponto é bom. Ele tem lá no seu treinamento um campo sintético nos moldes do Allianz ou do Newton Santos, que ele prepara, o Vojvoda prepara o time dele, quando ele vai jogar no gramado sintético, treina no sintético. Né? Então, eu acho que uma coisa... Só 2 contrapontos para Quais? isso. Seu ponto é bom, mas nem todos os sintéticos são iguais. Então, Eles teria- falam que são bem diferentes. Talvez você acertar o do Allianz Parque para você ter o seu CT, talvez não é tão fácil, porque se aí você vai jogar no tapetinho Sim, do Botafogo, lá é diferente. Claro. E o outro contraponto eu vou submeter os meus jogadores, os joelhos, os seus tornozelos, Sim. durante uma semana. Não. Então- Talvez ele possa perder o jogador no sim. domingo. O que eu digo não é fazer todos os treinos, mas um ou outro treino de adaptação. Por exemplo, Oscar, vamos ver como é que é. Mete uma bola pro Lucas aí, no sintético. A bola vai lá na... Né? Não, eu entendo o que você está falando. Não é chegar, vou tascar o pau, treinar... a Nem o semana Palmeiras toda. faz isso, né? Nem o Palmeiras faz isso. Isso, nem ele. Mas alguma coisa de adaptação, sobretudo para quem nunca jogou, né? Eu acho que seria importante. Ainda sob o ponto de vista tático do São Paulo, com o elenco mais curto e falta de opções no banco, você ter um time mais seguro faz todo sentido. Entendeu? O São Paulo tem que jogar com os 3 zagueiros, não porque os 3 zagueiros deixam o time mais defensivo, e sim porque o time se encaixa e se equilibra melhor. Assim. Os 2 laterais, eles são também mais defensivos. Então, na hora de fazer o para trás-mente, o time vai estar mais preparado. Então, eu, se fosse o Zubeldia, escalaria os 3 zagueiros. A escolha agora é dele, entre Luciano e Oscar. E só Você falou ponderar- sobre os dois... Vai lá, Fala. vai lá. Não, sobre os laterais também pode ser uma questão, né? Quais laterais? Os defensivos ou os que avançam? Então, esse é um bom ponto. Porque, primeiro, o São Paulo tem jogado com 3 zagueiros, sendo que um deles jogou boa parte da temporada como lateral direito. Isso aconteceu um pouco no jogo do Palmeiras, Ferrarese. o Juan, agora é o Ferrarese. E no jogo com o São Bernardo muda o sistema e o São Paulo muda o sistema sem fazer sua alteração. O Ferrarese vai para lateral, vem em linha de 4 e ele libera. Um jogador que eu acho que corre por fora aí, Tironi, você falou laterais, né? Eu acho um jogador que ficou agora fora, a torcida pega um pouco no pé, fez um ano ruim até o momento, mas costuma jogar bem no sintético e jogou bem contra o Palmeiras, é o Igor Vinícius. E na linha de 3 ele Na parece linha de mais três, tranquilo ele- que o Cedric. Eu Exato. acho. Ele mais à vontade de jogar com Foi linha ele de quem 3. jogou contra o Palmeiras, né? No 0x0. Ele pode ser uma opção, sim. Até pela questão de maior vigor, maior rapidez. Uma válvula de escape pode ser. Bora falar agora sobre a chance de Fernandinho, ex-volante da seleção brasileira, pintar como reforço no São Paulo. Essa especulação surge entre torcedores do tricolor depois da contusão do Pablo Maia. Volante que passou por uma cirurgia no ligamento do tornozelo e não tem data para voltar. Fernandinho está livre no mercado depois de não ter seu contrato renovado com o Atlético Paranaense no fim da temporada passada. Volante que já foi da seleção, do Manchester City, entre outros clubes, atualmente com 39 anos, Fernandinho ainda não anunciou sua aposentadoria, embora essa seja uma possibilidade absolutamente real. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao presidente Júlio Casares para saber se o Fernandinho pode ser a alternativa do São Paulo para a contratação ou substituição do Pablo Maia. E a resposta que eu obtive foi a seguinte, abre aspas, o Fernandinho esteve nos planos do São Paulo, mas isso aconteceu há mais de 2 anos, quando ele veio pro Brasil. Na época, ele preferiu o Atlético Paranaense em vez do São Paulo e desde então não houve absolutamente nada, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Fernandinho não disputou campeonatos estaduais
está sem jogar desde o fim do ano passado, quando o Furacão foi rebaixado. Atleta que depois de sair do Manchester City, esteve por 2 temporadas e meia no CAP, com números interessantes. Só para completar em relação ao São Paulo, Lisiero e Luan foram inscritos pelo Tricolor no Campeonato Paulista, mas isso não significa que eles serão usados para a partida contra o Palmeiras na segunda-feira. Essa decisão tem a ver com o fato de que, se não fossem inscritos, eles estariam impedidos de serem negociados na janela de 10 de março a 11 de abril e ambos não fazem parte dos planos do Tricolor. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo nessa segunda-feira pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra o Palmeiras. E o zagueiro Juan e o volante Luiz Gustavo devem ser relacionados, mas deve começar no banco de reserva. O Zubeldia deve manter, né, pessoal, o time com 3 zagueiros. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric, Alisson e Marcos Antônio, Oscar, Enzo Dias, Lucas e Caleri. Então, para esse jogo, né, pessoal, na minha opinião, São Paulo não pode ficar esperando muito o time do Palmeiras, como fez no primeiro tempo contra o Novo Horizontino. Até porque se o São Paulo tomar um gol vai ficar difícil, né, pessoal? Porque jogando fora de casa, acho que o Zubeldia poderia pensar no Luciano nesse time, né, pessoal? Ou o próprio Ferreirinha, porque o São Paulo vai precisar muito de jogador com velocidade ali na frente, ou com bom arremate, né, pessoal, de fora da área como o Luciano. Ali na lateral direita também, né, pessoal, o Zubeldia poderia apostar no Igor Vinícius, que tem uma alta velocidade ali pelos lados, né, pessoal, sobe mais que o Cédric, na minha opinião. Apesar de alguns torcedores não gostar nada do Igor Vinícius, nesse jogo contra o Palmeiras principalmente, ele joga bem. Então vamos ver, né, pessoal, se não vai ter nenhuma surpresa para esse jogo, como o Luciano, Ferreirinha ou o Igor Vinícius, né? E na minha opinião, se o São Paulo for eliminado contra o Palmeiras, o Zubeldia deve ser demitido. Até porque ele já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo e o Tricolor já foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, né, do ano passado. E esse ano a equipe não vem tão bem, não tem muitas jogadas trabalhadas, né, pessoal? É um time que vive muito de cruzamentos, então acho que se o São Paulo for eliminado ele corre muito sim um risco de cair. Até porque é um treinador que não gosta muito de utilizar a base, né, pessoal? A gente viu o William Gomes vendido, o Moreira emprestado de graça, e agora o Mike, o Rian Francisco e o Ferreira não vem tendo chances, né, pessoal, nesse time de cima. Então, o São Paulo que espera em breve anunciar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. Então, do que adianta, né, pessoal? O Tricolor tem uma das melhores bases do Brasil nos próximos anos. Se tem um treinador que não gosta de utilizar, e o São Paulo atravessa uma grande crise financeira e precisa, né, pessoal, revelar e vender esses jogadores. E o São Paulo e a Superbet encaminharam a extensão de contrato de patrocínio Master até 2030. Segundo o portal Poder 360, que obteve as informações em primeira mão, o São Paulo receberá da Superbet o valor fixo de 678 milhões ao longo das próximas 6 temporadas, fora os variáveis. O valor anual de 2025 será de 78 milhões, com reajustes anuais progressivos até 140 milhões em 2030. Então, com esse novo acordo entre São Paulo e Superbet, o Tricolor deve faturar cerca de 678 milhões em 6 anos, né, pessoal? Mas caso o São Paulo fique bem posicionado, né, nos campeonatos, esse valor pode chegar em 1 bilhão de reais. Então, na minha opinião, é um bom negócio, né, pessoal? Até porque uns anos atrás, o São Paulo recebia apenas 12 milhões de reais, né, pessoal, no seu patrocínio Master, quando o Leca era o presidente. E saiu a informação, né, pessoal, que o São Paulo poderia estar trazendo o volante Fernandinho, ex-Atlético Paranaense. Mas o Jorge Nicola trouxe a informação, né, pessoal, que não tem nada disso, o São Paulo não pretende trazer esse jogador, até porque já é um veterano de 39 anos,
que não faz nenhum sentido também, né, galera? Já que o São Paulo está muito próximo de fechar um pré-contrato com o Thiago Mendes, que deve chegar livre no mercado no meio do ano. E o São Paulo já tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha, o Alisson, né, o Luiz Gustavo. O Pablo Maia também deve voltar entre 4 a 6 meses. Então, na minha opinião, não faz nenhum sentido o São Paulo trazer mais um veterano para a equipe. E a Federação Paulista de Futebol mandou um ofício, né, para os presidentes dos clubes que estão na semifinal do Campeonato Paulista para que eles conversem, né, pessoal, com seus jogadores e os outros membros do clube que sejam respeitosos nessa semifinal. Então vamos ver o que diz o documento. Pedimos uma atenção especial para que todos sejam orientados a respeitar seus oponentes, o símbolo dos clubes, bandeira ou qualquer outro item presente nos estádios que faça ilusão às agremiações rivais, diz o documento. Então, muito por causa, principalmente do Luciano, né, pessoal? Então, o Luciano abriu uma janela aí na cabeça, na torcida, na cabeça dos palmeirenses e dos corintianos. E vamos torcer, né, pessoal, que tudo acaba bem, que o São Paulo consiga a classificação sem briga, né, pessoal? Mas se o Luciano fazer um gol e comemorar daquele jeito, a gente não vai ligar tanto, né, galera? Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!